irmãos, tudo bem? Olá. Estamos vindo aqui através desse vídeo para poder conversar um pouco com os irmãos. É muito rápido o vídeo, eu espero fazer um vídeo curto hoje. Como a gente já está na reta final, muitos acontecimentos no mundo aí, de diversos tipos de assunto, dos quais a gente não quer entrar, porque o tema do vídeo é apenas a verdade, o pão da vida. A única solução. Se só existe uma única solução para todos os problemas, por que a gente vai perder tempo falando de algumas coisas das quais não vai solucionar o caso, não é verdade? Então, a gente vai falar do pão da vida, que é a única forma que você pode chegar no Pai do Céu, é através do Messias, o filho dele que veio aqui e morreu, foi assassinado pelo sistema religioso. Então, irmãos, a história conta que um dia anjos foram expulsos do céu porque eles queriam ser Deus. Um anjo queria ser Deus e ele foi expulso do céu. E ele trouxe alguns anjos com ele para cá. E esses anjos, quando foram jogados aqui na terra, eles não se arrependeram, meus irmãos. E hoje, todas as religiões têm um anjo desse por detrás, doutrinando esses homens que estudam os ensinos que eles dão, aparecendo como apareceu para muitos na história, no passado. Se você pesquisar na Bíblia, você vai ver que o Messias foi o único que viu o Pai do Céu. Mas o Deus de Israel falou com Moisés, com Abraão, mandou Davi contar ao povo lá. Então, quando a gente vai investigar alguma coisa que a gente quer descobrir, que é de uma grande importância para a gente, que tem importância, que é de grande interesse da nossa parte, que a gente quer mesmo saber, a gente vai atrás até o fim e consegue. Quando é importante, você vai procurar a resposta da sua pergunta. E, poxa vida, as pessoas conseguem escolher coisas tão banais que se acaba, que passa tão rápido. Carro, emprego, casa, roupa, sabe? Você sabe com quem você vai se relacionar, você não é bobo, você sabe escolher. Mas quando a gente vem aqui para falar do pão da vida, do Messias, e a gente vem falar que o diabo foi expulso para a terra, e é real, o mundo é do maligno, está acontecendo, gente. Todos os líderes políticos, líderes religiosos, e a grande parte desses milionários das famílias judeias, que eu nem sei, são tantas pessoas no poder aqui da terra, que se você parar para pensar, os anjos que foram expulsos do céu estão fazendo o quê? Eles usam quais corpos você acha que eles usam? Então, quando vem um irmão aqui falar do pão da vida, falar do Messias, e começa a explicar sobre que existe anjos caídos e que eles têm o poder de se transfigurar em anjo de luz, como que eles fazem isso? Já parou para pensar? Como que o diabo se passa de bonzinho para enganar as pessoas? O Messias, quando veio aqui na terra, ele veio para nos apresentar o Pai do Céu. Quando ele chegou aqui, já haviam apresentado esse Deus de Israel, o Deus das religiões, o Deus da católica, da evangélica, da judaica. O mesmo Deus, o Deus de Moisés e de todos os homens da Bíblia. O Messias, quando chegou aqui, esses homens estavam aqui falando, o nosso pai não é o Pai do céu que você trouxe, é o Deus de Abraão, é o Deus de Moisés. O povo já não quis o pai do Messias como Pai do céu. Eles não acreditaram no Messias. E até os dias de hoje, quando vê alguém falando do Messias, sente ódio, se irrita, não quer saber do Messias, tem raiva. São poucos irmãos, são poucos irmãos. Sabe qual é a característica de índole que o irmão tem que ter para conseguir aceitar o Messias? Amor no coração. Se você não tem amor no coração, você não consegue entender que a paz é o melhor a se ter na vida. Que amor é uma coisa que você tem que ter como conduta. Quando você vê o seu irmão em qualquer situação que for da vida, você tem que pensar em amor primeiro. Não o que o sistema ensina. Então aqui eu falo assim, sou até como um ar de desabafo, porque eu fico indignado em ter que pensar, sabe? De tantas vezes, tantos vídeos, tantos irmãos vir aqui falar a verdade de graça, limpa, e as pessoas julgar a nossa aparência, julgar qualquer coisa, julgar tudo, sabe? As nossas condições financeiras, tudo, ou qualquer coisa. Mas não vai pesquisar o que a gente falou, que é uma coisa tão simples,
veio um homem aqui na Terra para falar quem é o verdadeiro Messias. Todas as pessoas que vieram aqui denunciar o sistema e defender a verdade do Pai do Céu e falar do verdadeiro Filho, foram mortos, meus irmãos. Eles foram assassinados aqui pelo sistema religioso. A história conta isso. Poxa vida. E, por incrível que pareça, meus irmãos preferem a religião. Vocês não querem o Messias. O Messias apanhou sem reagir. Fez de tudo. Sabe por que ele não reagiu? Sabe por que ele não fez nada? Para que quando a verdade chegasse até você, você pudesse saber escolher e distinguir qual foi o bom e o ruim. Ele veio apresentar ao Pai do Céu, que é amor. O Pai não mata, o Pai não rouba, não destrói, o Pai não vinga, o Pai perdoa. Então, se você não tem amor no coração, você não vai enxergar o que eu estou falando, não vai entender nada. Você vai ficar com raiva de mim. Vai pensar tudo, vai julgar minhas expressões, o jeito que eu falei, vai começar a ver coisa onde não tem. Mas não vai ouvir o que eu falei. Eu falei do Messias para você. Eu falei que veio um homem aqui na Terra e foi assassinado pelo sistema religioso. Porque ele ia apresentar o Pai do Céu. Ele foi o Filho mandado pelo Pai vir aqui para fazer isso. E ele não deu uma tapa em ninguém. Mas vocês preferem acreditar no sistema, nos líderes religiosos, nos filmes, em qualquer coisa. Menos na palavra do Messias, que foi deixada por algumas cartas de alguns irmãos que passaram, nos tempos que o Messias esteve aqui na Terra, passaram por ele, viu a índole dele, deixou essas cartas, o sistema mexeu ali, com certeza, porque um pedaço de papel aceita qualquer coisa, eu posso escrever o que eu quiser em um papel e editar e falar, ó, fui inspirado por Deus. Qual Deus? O Deus de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, o Deus que faz cair fogo do céu. Olha só. Deus poderoso, ele mata o seu inimigo. Irmão, você me perdoa a honestidade, mas você foi enganado. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O Deus de Israel, Deus de Moisés, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, ele rouba, ele mata, ele destrói. E as pessoas justificam isso falando, sabe o quê? Deus, ele é amor, mas ele é justiça. Meus irmãos, a justiça do Pai do Céu, o Messias ensinou qual é. Ele mesmo fez a justiça. Ele amou o próximo, ele perdoou os irmãos quantas vezes preciso foi. Fala um pouco, meu amor. Vocês me desculpam, fala um pouco. Você vê que o Messias, quando ele foi naquele templo de pedra, ele falou assim, lá no templo de Salomão, ele falou assim para os líderes religiosos: não faça da casa do meu pai de comércio. Ele estava falando das pessoas. Você é a casa do nosso pai. Nosso Pai do Céu, ele habita dentro de você. Ele não habita dentro de um templo de pedra feitos por mãos humanas. Nosso Pai, ele quer que a gente ame ele em espírito e em verdade. Como que o Pai do Céu pode habitar dentro de você e você sentir isso? Basta você aceitar o Messias, acreditar nele, porque foi o Messias, foi o único que veio aqui e nos apresentou o Pai, né? Diferente de Moisés, que apresentou o Deus do deserto, um Deus que rouba, um Deus que mata, um Deus que numa situação tinha um trabalhador trabalhando e era num sábado. Na verdade, ele não estava trabalhando, ele estava caçando, pegando lenhas, gravetos, na história conta. E que levaram aí viram ele, levaram esse homem até o acampamento lá dos israelitas e falou: e aí, Moisés, o que a gente faz com ele? Ele está trabalhando um dia de sábado. Moisés foi falar com o Deus de Israel foi lá e falou assim: ó, mata esse homem. Então você vê que é um Deus que desobedece totalmente os 10 mandamentos do nosso Pai, que resumido em 2 é amar o nosso Pai acima de tudo e amar o seu próximo. Cadê o amor ao próximo, né? Você vê que esses homens do Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Elias, Sansão e vários outros que mataram e roubaram por causa de terra, por causa de coisas daqui, não são filhos do nosso Pai do Céu. Eles são homens maus que obedecem o diabo, porque eles não obedecem os 10 mandamentos. Quer saber quem é homem do nosso Pai e quem não é? Veja os 10 mandamentos.
O Messias, os apóstolos e os verdadeiros profetas não mataram ninguém. João Batista arrancaram a cabeça dele fora. E ele não matou. Nenhum dos apóstolos mataram. E se você vê as histórias, o sistema religioso a todo momento tentou matar tanto os profetas quanto os apóstolos. E mataram o Messias, né? Então, assim, para você que está dentro do sistema religioso e não está entendendo nada, eu peço que os irmãos tenham compreensão e analise um pouco. E é um raciocínio claro. Em Apocalipse diz que os assassinos não herdarão o reino dos céus. Então, esses homens que matam, roubam e destroem não vai herdar o reino do céu. Ai, mas Deus perdoou Salomão, perdoou Davi. Deus não é o nosso Pai do céu. Deus é um anjo caído que foi expulso do céu e está aqui na terra se declarando um Deus. E nosso Pai do céu, ele é um Pai de amor, que deu livre-arbítrio para você escolher o que é bom e o que é mal. Nosso Pai do céu, ele é tão bom, ele é um homem tão amoroso, que nem os anjos caídos, nem o diabo, ele matou. Você entendeu? De tão bom que ele é. Ele acredita tanto que as pessoas podem se arrepender, e as pessoas podem se arrepender e não fazer mais, não praticar. Basta você querer, basta você não praticar maldade, basta você não estar dentro de um templo de pedra, porque a nossa vida não é aqui. A nossa pátria também não é aqui. O Messias não tinha pátria. Os apóstolos, os profetas. Então, meus irmãos, analisa direitinho, sabe? Em vez de os irmãos ir lá naquele templo de pedra dar dinheiro para o pastor, porque são homens que roubam. Isaías falava que eles são cães. E cães não vai herdar o reino do céu. Mentiroso não vai herdar o reino do céu. Esses homens, eles matam o espírito dos irmãos. Eles matam a verdade dentro. Eles afastam os irmãos do caminho da verdade. Qual o caminho da verdade? O Messias. Quem é o Messias? O Messias é Jesus Cristo? Não, o Messias não é Jesus Cristo. O Jesus Cristo também é um anjo que foi expulso do céu. Jesus Cristo não é o Messias. Jesus Cristo manda você juntar dinheiro nessa terra. Ele fala para você ir lá no templo de pedra da glória a Jesus e ficar Jesus Cristo balançando a mão, dando glória a Deus, falando, ai, Jesus é o Senhor. Sustentando a Babilônia. O Messias não, o Messias pelo contrário, na história você vê o Messias falando contra o sistema religioso, falando para as pessoas não ir para o templo de pedra, sabe? Porque ali é um mau caminho. Você vê que os apóstolos falavam, não, olha mestre, olha essas pedras, olha as pedras do templo, como é bonito, né? O templo, o Messias falou, ó, não vai ficar pedra sobre pedra, porque o nosso Pai do céu não habita ali. O Messias já veio explicar sobre isso. Você vê que Estevão foi falar sobre esse assunto e o sistema religioso matou ele. Então é simples você saber quem é do bem e quem é do mal. O sistema religioso é do bem? Não. Só tem maldade. Ali só fala para sua prosperidade. Se o diabo é o dono desse mundo, como que você vai querer as coisas daqui da terra? Porque para você poder ter ouro, prata, dinheiro, casa, é coisas daqui da terra. Se a gente for analisar bem na história, quem ofereceu as coisas daqui da terra para o Messias? Foi o diabo no deserto, não foi o diabo? Então, nos dias de hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. E se ficar firme, os irmãos que sabem da verdade, a gente ficar firme até o final. Porque não vai ser fácil. Os caídos vão vir de todas as maneiras oferecer várias coisas. E a gente sabe, né? Como os caídos são astutos. Então, esse vídeo mesmo é só para realçar o que está acontecendo, né? E você que nunca ouviu falar sobre esse assunto, entra no canal Robert Smith Apocalipse no YouTube. Lá tem todos... Ah, mas irmã, você falou de anjo caído. Irmã, eu quero saber mais sobre Jesus Cristo. Tem outros canais também, muito bom. Explica tudo. Tem certeza, todos os vídeos. Qualquer dúvida que você tenha, você vai encontrar a resposta em algum vídeo lá. Tem muita explicação, muita mesmo. Sim. É o pão da vida, né? A gente não está falando contra as pessoas da religião. A gente Estamos está falando sobre contra a mentira.
Isso, e alertando os irmãos, porque a verdade está aí. Os nossos irmãos da religião, desculpa te cortar, os nossos irmãos da religião são nossos irmãos. Vocês precisam entender que vocês passaram um tempo sendo tratados como porcos. Mas quando vocês veem as ovelhas e os pastos verdejantes, vocês vão entender a diferença. E aí vocês vão saber que vocês não são porcos, vocês são ovelhas. Irmãos, se você tem alguém que você ama na vida, dê o direito de ele poder ganhar a salvação. Venha conhecer o pão da vida, o de verdade. É de graça. É de graça, meu irmão. É mais do que o prêmio da Mega Sena. Você está ganhando a salvação, a vida eterna. É real. O Messias veio aqui de verdade. Isso está acontecendo. É real. E te deixa livre de verdade. Você Pra não sempre. precisa fazer promessa na igreja, você não precisa fazer sacrifício de animais, você não precisa dar dinheiro para pastor, você não precisa estar sacrificando seu tempo para ficar de joelho orando para o nosso Pai do Céu. Inclusive, quem mandou o Messias se ajoelhar para dar as coisas dessa terra, como a Fernanda havia dito agora há pouco, foi o próprio diabo. O diabo apareceu para o Messias no deserto e falou, ó, se você se ajoelhar para mim, qual que é o seu sonho? Casa, carro, ouro? Tudo da terra é meu, eu te dou. Você entendeu? Vai ser tudo seu. O Messias falou, apartai-vos de mim, sai pra lá. Tá entendendo? Agora, nos dias de hoje, se você for em qualquer... Pode ir agora mesmo. Não vai não, porque é perca de tempo. Mas se você for em um templo de pedra, que eles chamam de igreja, você pode ir lá agora. Vai ter alguém de joelho lá, gritando, orando, chorando, falando as coisas em voz alta. Tudo o contrário que o Messias ensinou. Tudo o contrário, e com a mesma índole das pessoas que obedeciam ao Deus de Israel no passado. Assassinos, pessoas que matam em nome de Jesus, pessoas que brigam em nome de Jesus, pessoas que para defender Jesus, eles deixam de falar com os próprios filhos. Meus irmãos, um dia, no final, a besta ia enganar todas as pessoas da terra. Uns iam adorar o nome da besta, outros iam adorar a imagem da besta. Mas todos adorariam ela. Repara que Jesus está em todas as religiões. Umas adoram a imagem, outras adoram o nome. Ah, irmão, mas o nome não é esse. É grego, é Yahoshua, é Yeshua. Meus irmãos, tem Preto Velho, Pombagira. Tem um monte. Tem um monte. Cada religião tem... Você entende? Mas a história é a que roubaram a história do Messias. Fizeram essa mistureba aí na Bíblia, que é uma coletânea de livros. E convenceram os nossos pais, nossos avós... a falar essas coisas, das quais eles nem foram examinar. Quando você está doente, que você vai no hospital, o médico não olha para você e fala assim, é isso, toma aqui o remédio. Não, ele te examina. Você precisa saber onde é que está o problema. Como que você vai conseguir consertar o seu barco antes dele afundar se você não achou nem o furo do seu barco, irmão? Por favor, a gente está pedindo humildemente para que vocês examinem o que a gente está falando. Examina. Pesquisa, não julga eu, não julga a Fernanda, não julga o irmão que está vindo aqui falar isso. A gente não é louco, eu não vou falar contra o filho do Pai do céu. A gente está falando a favor do Messias. O que a gente está falando é que você não precisa ir fazer sacrifício, ir num templo de pedra, se ajoelhar para Deus, ficar batendo palma para Jesus, sabe? Você não precisa dessas coisas, isso é loucura. Nosso Pai do céu não quer essas coisas. Isso é loucura. Nosso Pai do céu simplesmente quer que você ame o seu próximo como você se ama. Que você se coloque no seu lugar. Quando você for fazer algo, pensar sobre algo, pense no Messias e pense assim, o que o Messias faria? O que o Messias faria, né? Se estivesse aqui no meu lugar. Pensa assim. Nosso Pai do céu, Ele é amor. A salvação, ela é simples. Não precisa de fogueira santa, não precisa de santa ceia. Você não precisa dessas coisas, você não precisa estar dentro de um templo de pedra. A salvação, ela tá, basta você querer. Ela é simples. Aí mesmo, onde você está agora mesmo. É simples as coisas do nosso Pai do céu. É simples. Você aceita... Aonde você estiver, Ele vai te ouvir. Que nem Mateus. Tá falando lá em Mateus 6:5-6. Você não precisa estar dentro do templo de pedra, nas praças, orando. Nosso Pai do céu, Ele te ama. Ele sabe tudo o que você precisa, a todo momento. A gente nem precisa pedir para Ele. Ele já sabe. Se Ele alimenta até os passarinhos, imagine a gente, né? E é isso. Era para isso que a gente fez o vídeo. Só para dar uma reforçada e falar que a gente tá firme. E
Vamos ficar firme até o final, todos nós. E você que não sabe da verdade, quer conhecer, tá aí, meu irmão, a verdade é essa. É isso. Assista Robert Smith Apocalipse no YouTube. Lá você vai ver, vai ter vários outros canais dos irmãos pesquisando, vários outros irmãos falando sobre esse assunto. E é isso. Ó, Obrigado. o mal não é bom. Matar, guerra santa, falar, eu matei pelo bem, não é bom. Não existe. Os falsos profetas são todos aqueles homens que roubaram, mataram e destruíram. Agora olha os verdadeiros apóstolos, o Messias e os verdadeiros profetas. Não matou ninguém. Eles foram assassinados pelo sistema religioso. Cuidado, porque esse sistema rouba, mata e destrói. E quer destruir o seu espírito, te levando para um caminho da perdição, para o lago de fogo e enxofre. É isso, meus irmãos. Cuidado. Cuidado com Deus, cuidado com Jesus, cuidado com o sistema religioso. E antes de julgar o que a gente está falando, pesquisa. Já que é porque importante... a gente não está falando Então, mal do Criador. E se do você nosso tem Pai do tanto céu. respeito, né? Não é verdade? Se tem tanto respeito assim, por isso que você acredita, poxa Pesquisa vida, de coração, pesquisa. vai lá. Porque o Pai do Céu é amor puro. Ele sabe que o filho que está procurando ele vai encontrar. Verdade. Não tem... Olha, não existe condenação por um filho que quer saber a verdade do seu pai. Só É só isso. se arrepender. É simples. É isso, meu irmão. E aguardar até o final. É isso. Saiam meus das irmãos. religiões. Um É abraço isso, a todos os irmãos. Beijo a todos.